Pessoal, já estamos ao vivo. Vou colocar aqui o comentário. Entrevista com Gil. O pessoal tá chegando, sejam todas bem-vindas. Só tô colocando aqui os comentários. Totia chegando também. Totia, eu não esqueci de você do Chorus Line, mas eu irei chamá-la para outro musical. A gente avisa só para o pessoal que ainda não entrou. Tô só pondo aqui os fixando o comentário. Já falo. A gente clica aqui, aqui. Comentário fixado. Então, para o pessoal que está entrando, boa noite. Vamos para a segunda conversa com o elenco original de A Chorus Line, né? Lembrando que teve duas montagens, uma no primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. A gente já conversou com o Eduardo Martini hoje às 15 horas. Tá salvo, né, a entrevista. E agora à noite, agora às 19, vamos conversar com Gil Costa. Já fiz esse teste com ela há pouco. Deixa eu só mandar aqui recado para ela que já estamos no ar. Pronto. Tá. Então, essa é uma série de programas chamados Vamos Falar sobre Musicais. Começamos no mês passado falando sobre a montagem Aí Vem o Dilúvio, que teve em 81 e em 99. Jill entrou agora. E agora, nesse mês, é a montagem de Chorus Line. Tá? Vou chamar a Jill. Só um segundo. Alô! Alô! Rodrigo, querido! Tudo bom? Nossa, tá tudo ótimo. Que alegria te ver. Oh, meu Deus Ai, do céu, depois de tantos anos, eu espera aí, que eu ia pôr para você. Consegue ouvir? consigo. Ai, meu Deus! Tararara, tararara, tá, tá. Eu ia Maravilha! perguntar. Nossa, Vamos dar o oi primeiro e depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas como é que você tá, está? Você está tudo bem? aumenta um pouquinho sua voz. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que eu Ah, precisava também colocar um fone. Eu pegar calma um aí. fone aqui. Me fala depois se você melhorou. Porque aí eu acho que eu te escuto melhor. Tem um Tá? fonezinho que eu deixei aqui de reserva, porque eu estou Para o pessoal que direto. está entrando, a gente está conversando com a Jill Costa, direto lá de Chicago, sobre a montagem do musical Chorus Line, que foi feita aqui no Brasil em 1983 em São Paulo, em 1984 no Rio de Janeiro. Exato. Melhorou? Gente, então assim, ó, aí eu vou facilitar aqui para a gente, porque aí eu escuto, não Tá. tem barulhinho de fora, não tem Se vocês nada. tiverem pergunta, coloquem nos comentários o que vocês quiserem saber sobre essa montagem. Carlos Moraes já está falando que você é linda demais. Ah, obrigado, Carlos. Nossa, que querido. Carlos de Moraes é um grande cantor. Ele também faz musicais aí no Rio de Janeiro. Ele tem feito, eu conheço. E é um cara muito. Tem uma voz linda. Você está E me aí, ouvindo como bem, você Rô? está? Você está bem? Rô, Perfeitamente. eu estou super bem, assim. É claro, dizer assim super bem quando a gente está longe do país da gente, da família da gente, dos amigos da gente, parece meio loucura, né? Mas eu digo assim, super bem porque eu estou com minha saúde e eu tenho a minha vida, eu posso trabalhar, eu posso cantar e ir e vir, né? Mesmo nesse momento agora, a gente tem que estar sob Fica mais cedo. cuidados e tudo, né? Por conta dessa Aham. pandemia. Então, eu só posso estar muito bem, porque assim, hoje em dia, a gente diz assim: você está com saúde, você está Certo. podendo.
conviver com a sua família. Então, é só isso que a gente quer, ter saúde para a gente poder prosseguir. Então, eu estou Ah, que bem. lindo. Que bom. Gil, então eu vou fazer de trás para frente. Você chegou a fazer o Cosline, você chegou a fazer vários trabalhos, televisão. Como é que você foi parar nos Estados Unidos? O que que você está fazendo aí já há 13 anos? Eu já estou 16, Ah, tá? Fazendo 17, desculpa. 16, Isso, 16 vão 16. fazer 17 anos. Isso, Assim, Rodrigo, artista é artista em todo lugar, né? com certeza. Eu vim para Chicago quando eu me casei. Porque, Uhum. assim, eu me casei no Brasil, meu marido é de Chicago, nós nos conhecemos lá. Eu estava fazendo Noviça Rebelde, que era o espetáculo do Wolf Maia, e Aham. foi nessa época que a gente se conheceu. Ele tinha ido para o Brasil para um projeto de uma ONG para dar aula e lá na PUC do Rio, e nós nos conhecemos porque eu fui convidada para fazer parte desse projeto deles, para ensinar para crianças dessa ONG, de comunidades carentes e tudo. Então, era um momento que estava tudo acontecendo. Eu estava fazendo espetáculo e estava ensaiando para carnaval, e era aquele verão, o Rio de Janeiro fervendo, e nós nos conhecemos. E assim, e o que nos aproximou, a coisa mais doida, Hum. foi por causa de um filme. Ou seja, a Ah, arte une as pessoas, né? Social Buena Vista Club. sim. Foi por Muito conta, bonito. foi por conta disso que nós nos conhecemos, e a gente começou a namorar, e a gente se apaixonou, e a gente descobriu muitas coisas em comum, inclusive o português, que ele estava aprendendo a falar português. E ele parece muito brasileiro, ele parece um pouco contigo. Ah, Ele parece muito brasileiro, porque ele é filho de mãe porto-riquenha, mas ele nasceu aham. aqui em Chicago. E eu estava, na época que a gente se conheceu, eu estava com um contrato. Eu estava começando a fazer Bambu Luar. Eu estava fazendo um Uhum. espetáculo de teatro, a gente estava fazendo lá no Barra Shopping, a Noviça Rebelde, e eu ia começar a fazer Bambu Luar. E a gente se conheceu nessa época, assim, de tudo se formando, né? E nós casamos muito rápido, Rodrigo. E esse que foi a piração da família toda, dos amigos, dos contratantes e tudo. E nós, com fogo que chegou e queimou assim, a Libriana, o Sei. furacão. Libriana, filha de Ançã. Aí não pensa mesmo, tá no vento, direto. E Ué, então aí, tão certo que já estão mais de 16 anos juntos. 20. Vamos Nossa! fazer 22 anos esse ano. Ah, então vocês ficaram um tempo ainda aqui no Brasil depois que mudar, que vão Nós voltar para os moramos, Estados nós Unidos. ficamos morando Ah, tá. até 3 anos no Rio, né? E Uhum. enquanto eu fiz Bambu Luar, o projeto, depois eu estava fazendo Coração de Estudante, então eu tive que esperar terminar a novela e tudo Terminando o para horário. poder vir para Chicago. Mas não foi fácil, não, Rodrigo. Não foi Imagina. fácil, e tive que começar tudo de novo. Mas Com só que esse certeza. tudo de novo completamente diferente, porque aí não vieram as novelas e não vieram os musicais de teatro, embora eu E tenha era outro país. participado de musical da Broadway no Brasil. Mas aqui, querido, é uma outra história, entendeu? Aqui tem todas as americanas maravilhosas, todas, assim, para fazer testes, auditions para o mesmo projeto. Uhum. Então, o que funciona, eu acho, que para o perfil, né, comum brasileiro como o meu, Aham. criando espetáculos ou shows brasileiros nos Estados Unidos. Né? Que aí, Aí que aí eu funciona. ia perguntar, que é o que você está fazendo com shows de música e Com aulas de dança, música né? e aulas de dança, e assim, desde quando eu cheguei aqui, em 2004, um ano depois, eu já estava contratada numa escola de música, né? Porque eu Uhum. sou apaixonada por música e dança, e então eu fui contratada nessa escola que tem assim um programa de danças do mundo inteiro, músicas do mundo inteiro. Então, assim, toda a cultura do mundo é muito bem-vinda nessa escola, e isso é maravilhoso. E comecei a cantar. Agora, eu fiz um musical
Em 2018 foi a primeira vez que eu dirigi, produzi e participei de um musical brasileiro chamado The Heartbeat of Brazil, aqui em Uhum. Chicago. É claro que eu não criei isso sozinha, eu tive 2 parceiros maravilhosos, que é a mestra de capoeira Marisa Cordeiro, né? Uhum. E que já mora mais de 20 anos aqui em Chicago. Ela chegou aqui muito antes de mim. E Fábio Barros, que veio da Flórida, que também é um produtor e bailarino e coreógrafo, mudou da Flórida para Chicago e nós resolvemos produzir esse espetáculo. Então foi assim o primeiro espetáculo com cena, música e dança que nós fizemos Do aqui em Brasil. Chicago. Uhum. Você falou que. Eu vou pegar esse gancho. Você falou que dos testes de audição aí, né, são difíceis ainda mais, né, porque tem o público, desculpa, os atores norte-americanos, né? E como é que foi para você entrar no Chorus Line? Porque você entrou no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. E assim, foi uma coisa muito louca, porque eu fazia parte de uma companhia de dança, Isadora Duncan. Mas também Uhum. fazia aulas com outros grupos, o Bandança, por isso eu fui aluna de Nádia Nardini também, e de outras bailarinas e professoras de dança que participaram de audições e estiveram no Chorus Line. Então, Aham. assim, existia uma coisa que era muito natural dos bailarinos no Brasil, tanto do Rio quanto de São Paulo, de outros estados também, viajarem para os Estados Unidos e irem para Nova York para fazerem cursos de danças, aprimorarem as suas danças, os estilos e conhecerem novos espetáculos e tudo. Eu nunca tive condições de fazer isso, né? Uhum. E quando eu me formei, que eu comecei a dançar na época da faculdade. Então, quando eu comecei a dançar, tinha um núcleo de dança dentro da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e eu entrei nesse núcleo de dança Aham. para fazer aula com Márcia Pozas e Denise Pozas, que depois eram as diretoras Sim, do tudo. Isadora Duncan. Então, a partir desse momento que eu comecei a fazer aula e era aluna de dança da Escola de Dança Rio e tudo, eu fui tendo contato com esses bailarinos, já de outros Aham. musicais e tudo, que tinham feito audição para o Chorus Line em São Paulo. Quer dizer, quando o Chorus Line estreou em São Paulo, nem para São Paulo assistir o espetáculo eu fui, porque já estava dando aula o tempo todo, já estava fazendo alguns trabalhos na televisão, e isso não permitia eu estar me ausentando, né, para ir Aham. do Rio de Janeiro para São Paulo só para ver o Para espetáculo. ver Eu não um estava com, espetáculo. com, com, com essa bala na agulha, vamos dizer assim, né? Então eu não pude, nem acreditava também que eu fosse capaz de fazer. Né? Tem a É. insegurança, a gente acha que não está preparado, enfim. Quando eu soube pelas diretoras do grupo, né, e por todos os bailarinos que faziam parte do espetáculo, mas que são cariocas, que o espetáculo iria para o Rio de Janeiro e que eles iam abrir uma audição, Aham. aí as minhas mestras falaram assim: você vai fazer. Eu disse: meu Deus, mas eu não sei se eu estou à altura de fazer. Mas, Dil, você já participa de musicais aqui, já faz peça de teatro, já está fazendo televisão. Você canta, você dança, você tem que fazer. Então, eu tive coragem quando eles abriram o teste e eu fui fazer. Eu me lembro até hoje, meu número era 158. É. Ó, a Então, Márcia está 158. mandando. Márcia está mandando Márcia oi, Márcia Albuquerque, ó, Albuquerque. minha Tia também disse paixão. que fez aula na Isadora Duncan Isadora também. Danca, Então, eu fui fazer, era É. muita gente. Meu número era 158, Rodrigo. Eu falei: ah, Jesus, será que vai dar para eu fazer? E eu fui fazer, e eu tinha passado um ano muito difícil de um processo de cirurgia, não sei o que lá, mas aquela coisa, né? Bailarina, artista, é oportunidade. Os negros, a Sempre. minoria, a gente faz qualquer coisa, né? Até para Uhum. a gente provar para a gente mesmo que a gente é capaz de fazer.
Sim. Então, eu fui fazer com o apoio emocional e técnico de toda essa galera que está aí. Márcia Albuquerque, Totia Meirelles, Márcia Pozas, Denise, toda a família Pozas, Cristina Biaso, todo mundo, né? Eles todos eram meus professores, Marli Incentivando. Tavares, todo mundo. Aí eu fui. Mas quando eu cheguei na fila, era tanta gente maravilhosa na fila, e eu só pensava, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas milagres acontecem na hora que tem que acontecer. Sabe por quê? Com Eu fui certeza. fazer teste, eu fiz teste para um personagem Hum. específico, que foi Para qual que foi? Diana Morales, né? Que foi para esse personagem. E eu acho que, além da gente ter que estar num alto nível técnico de dança, porque tinha que dançar clássico, uma série clássica, tinha o jazz, tinha o sapateado, tinha a interpretação e a música. Uhum. Eu estudei música durante muito tempo, eu sabia que eu poderia cantar, sabia que eu Certo. poderia atuar, sabia que eu Uhum. poderia dançar, porque eu assisti aula, eu fiz aula com essa maravilhosa que é a Márcia Albuquerque. Entende? Mas, É. assim, o nível era muito alto, Rodrigo, porque todo mundo, a maioria de que estava lá no Rio na audição, para assistir e para ajudar, era o elenco que estava em São Paulo. Então, eles já estavam um ano Já, em já ensaiando, cartaz, já trabalhando. dormindo, eles faziam chorus-line dormindo até, né? De olho fechado. E Aham. para nós que seríamos de um elenco de substituto, né? Quando pudesse organizar os espetáculos, era difícil, era um impacto, era tudo muito novo, né? E eu acho assim que o que me ajudou, Ricardo Bandeira era o Mandou coreógrafo, um beijo. né? Que eu amo muito o Ricardo, né? Não, na verdade, todos eram muito apaixonados por Ricardo. O pessoa É. astral para cima do para cima. E, assim, ele passava as coreografias todas pra gente, que a gente começou primeiro com a entrevista, igualzinho é no espetáculo. E eu acho que o que me ajudou na entrevista do espetáculo foi uma história muito peculiar que eu vivenciei, que era exatamente a história da personagem de Ana Morales. Foi a história que ela passou com o professor de teatro dela. Quando eu contei a história no palco, já entrei dizendo assim, eu me lembro como se fosse hoje. Olha só, não sou jovem, eu danço o que eu posso, eu canto o que eu posso, tenho 40 anos, assim mesmo. Não sou mais uma menina toda metida. Eu falei, olha, eu tenho que entrar já entrando, como a gente Apresentação. costuma dizer, entrar entrando. Sim. Porque ou é o pro sim, olha a minha professora Denise Pozas aí, ou é pro Ah, sim ou acabou de é pro entrar. não. É. Ou pro sim ou pro não. Mas aí eu contei essa história. Eu contei essa história e eu me emocionei. E eu chorei, porque chorei, não sente nada, porque foi uma história muito difícil para mim. Um Aham. professor que eu tive no ginásio fazia exatamente o mesmo abuso emocional que o Que professor eu da Diana tô Morales entendendo. fez com ela. E esse Uhum. professor que eu tive morreu. E quando eu soube da morte dele, ele teve uma morte, coitado, muito feia. Muito feia. Mas quando eu soube, me avisaram que ele tinha morrido, eu já estava fazendo teatro, já estava fazendo televisão. Alguém chegou para mim e falou assim: Dio, você sabe quem foi que morreu? O professor. Aí disse o nome. Eu falei: Sim. é, coitado. Aí eu, não sente nada. Foi triste isso para mim, saber da morte dele, mas também para mim foi como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente a história do personagem. E depois o Acácio, que fazia o personagem do Zac, a gente conversou, todo mundo, e eles me disseram: você sabe, porque tinha mais gente disputando o mesmo personagem. Então, eles disseram para mim: você sabe o que foi que te jogou nesse personagem de cara logo que você fez? Foi É. uma história que é igual à história do personagem. Então, assim, tudo foi muito verdadeiro. Então, a Uhum. parte técnica minha, que não era lá esse 100%,
como a da Diana também não era, né? Uhum. Foi ajeitado durante os ensaios, e os ensaios que não eram mole, não eram fáceis, e tudo isso foi acontecendo de uma forma muito natural. Agora, apaixonada por isso, e quando acabou, quase morri junto. Mas é aquela coisa, né? É a história do musical, é a história de vocês, né? Que é a Exato. paixão, com aquela música, eu não sei qual é a tradução em português, mas aquela final, What I Did for Love, né? Que mostra, né, What I a Did for paixão Love. do dançarino pela sua arte, né? Que no momento em que Exato. chega, que não vai conseguir mais fazer nada, mas pelo menos teve aquela vida, pôde se dedicar ao máximo, né, à profissão, à carreira, né? Exato, exato. E, assim, conviver com a história de cada um, né? Foi muito forte para todos nós, né? Sim. E a falta que essas pessoas fazem na minha vida é muito grande, porque eu aprendi muito com todos eles. Uhum. Muito como estar inteiro no palco, né? Quando a gente tem um trabalho de ator, a gente sempre se joga para os personagens ali. Mas a história do Chorus Line deixava a gente, tipo assim, nua, no melhor sentido da palavra, Sim. desnudado, Ah, entendeu? Porque é como você falou, era uma história dos personagens, tinham que ser mais ou menos a história desses atores, desses uhum. bailarinos, né? Tinha que ser quase a mesma, era como se fosse a Jill Costa contando a história dela ali. Com E, na certeza. verdade, era. Cada um se assumiu muito como esses personagens, né? Então, assim, às vezes a gente olhava para a Cláudia e a gente não conseguia ver a Cláudia, a gente viu o personagem dela, Aham. né? Aí conversava depois com a Márcia, sabe? E a gente chorava achando que ela estava sofrendo por causa da história do Zac. As histórias se fundiam, né? E isso era muito louco, o jeito do Raul Gazola, né? Da Nádia Nardini, até hoje ela é assim, é a Nádia Nardini, é a Totia Uhum. Meirelles. Elas são assim, essa coisa vibrante, leve, que saltitante, né? Uhum. Que traz essa energia tão boa para a gente. Então, assim, José Roberto Ferreira, que me faz uma falta muito grande, né? Passe para cá, passe para lá, passe para cá, já. Que lutou também, éramos os dois negros na história, são dois, mas aí nós tivemos a Cone, né? Feita por uma atriz negra, Teca, que é Uhum. maravilhosa, uma Sim, atriz maravilhosa também. estupenda, uma atriz Acho que todos, estupenda, né? Graças a Deus, todos. vocês foram mostrados para o grande público, né? Nesse espetáculo foi um lindo começo e que abriu as portas para vocês todos nas mais diversas artes que a gente tem, né? Seja uma É dança, seja verdade. uma televisão, seja no cinema, seja no teatro, no musical e por aí vai, né? Exatamente. E você sabe, assim, quando foi que eu assisti o Chorus Line? Ah, Em 2005. mas Eu já assistiu como? Lá na fora? Lá Broadway, onde? na Ah, tá. Broadway. Eu já estava aqui. Quer Ah, dizer, sim. mais de 20 anos, 30 anos depois. Então, É, assim, quando eu cheguei na Broadway, eu ganhei de convite o ingresso, ganhei de uma aluna que é minha irmã americana, a ah, Kate Wester. Ela me deu de presente o ingresso. Ela falou, ela sabia que eu ia a Nova York porque eu tinha sido convidada para ir na festa brasileira, a festa de 7 de aham. setembro, Ah, que sim. o Que é Brasil todo vai famoso para lá. essa festa. E ela falou assim: irmã, eu tenho um presente para você. Aí eu falei: você não vai para Nova York? Eu falei: Espera. vou na festa brasileira, enfim. Aí ela falou: eu tenho um presente para você. E me entregou um envelope. Quando eu abri o envelope, tinha o ingresso da peça. Eu não acreditei que eu estava vendo, de mais de 30 anos, pela primeira vez na minha vida, o ingresso do Chorus Line. Eu não acreditei que eu ia estar lá.
E eu E, fui. e como é que foi esse sentimento, como foi essa sensação de se ver no palco, né? Porque é um outro ator, uma outra atriz que estava fazendo seu papel, mas a memória afetiva volta toda a É, mente, né? é muito louco. Primeira coisa que a gente sente é ciúme, né? Por que, que ela está fazendo a O meu memória, papel. o meu papel, né? Mas assim, eu entrei no teatro com taquicardia, eu tremia toda, muito, tremia muito. E quando as cortinas se abriram, que começou 5, 6, 7, 8, e todo mundo entrando no palco para entrar na fila, eu comecei a chorar. Então, eu ganhei um ingresso que devia ser assim, umas 4 filas do palco, bem no meio. Ah, Lugar especial. a visão Eu perfeita. comecei a chorar e todo mundo na fila olhava para minha cara. Como não podia ter som no choro, eu Sim. sacudia. Então, assim, se eu estivesse no Brasil, alguém ia dizer assim: tá recebendo uma entidade. Porque eu sacudia, meus ombros sacudiam. E aí, tinha um casal percebeu que eu estava chorando muito, que eu não conseguia parar. Eles não sabiam se eles assistiam o espetáculo ou se eles me Ouvia você. acudiam. É. É. E aí eu tentei me controlar, eu fiquei quieta. E no intervalo, Aí assim, você explicou. eu fui, tomei uma água e tudo. Mas, enfim, assistir o espetáculo foi muito irreal para mim. Foi muito louco. Foi muito Porque, na louco ver. verdade, você não deve nem ter assistido o espetáculo. Na verdade, você se viu completamente lá, junto com seus Dentro, colegas de elenco, no palco. completamente no palco. Completamente no palco. Então, assim, as emoções pelas quais eles passavam em cena, eu passava sentada na plateia. Eu respirava junto, a minha postura e as lágrimas descendo, e as lágrimas descendo. O espetáculo inteiro assim. É de uma emoção, é de uma beleza. Aí eu fiquei pensando, claro que esse elenco, o primeiro elenco de Chorus Line no Brasil, por isso que eles se apaixonaram tanto por essa peça, por isso que eles fizeram esse espetáculo com a alma no Uhum. palco. Aí agora eu vou te falar uma coisa. Eu não sei qual é o número, também depois de Então, tantos anos, né, desse elenco fazendo esse espetáculo. vocês estão fazendo, Eu, daqui a 3 anos, desculpa interromper, mas daqui a 3 anos vocês comemoram 40 anos que vocês estrearam aqui no Brasil. olha só. Mas, Rodrigo, eu É. prestei atenção em cada detalhe. Pernas, interpretação, voz, eles cantam muito, né? O povo para Sim. cantar. Americano canta muito, mas a gente também tem muitos bons cantores no Claro. Brasil. Olha, mas Uhum. eu vou, sinceramente, do fundo do meu coração, o espetáculo brasileiro, para mim, foi muito mais forte do que o espetáculo que eu assisti. Porque eu assisti o espetáculo brasileiro com o primeiro elenco, porque Aham. nós fazíamos dobradinha. Então, quando eu não estava em cena para fazer Morales, eu cheguei a fazer a Cone também, Aham. no lugar da Teca. Nós fazemos parte do grupo todo de bailarinos, mas que não ia para a linha final, né? Que não passou o primeiro teste. Que não passava no teste. Então nós assistíamos o espetáculo. Realmente o elenco do Brasil era muito bom. Muito, muito bom. Quando eu via, lembrava de Márcia Albuquerque no personagem, aí eu pensava, mas cadê a alma dessa mulher? Porque eu me lembrava, eu tentava Da ver a música. Márcia. Então eu via a Márcia, eu via a Cláudia Raia, eu via os atores brasileiros. E eu comparava assistindo o espetáculo, entendeu? Então eu sei que eles, por isso, eles foram convidados, elas foram convidadas, Cláudia e Márcia foram convidadas para fazer o espetáculo em Nova York. E eu acho que Aham. Rita também, acho que Malô também A Rita, eu foi vou falar com convidada. ela amanhã e eu pergunto, mas eu Eu não acho, fiquei sabendo eu de não tenho nada. certeza, mas eu acho que Rita também. Então, assim, quando a gente fala do humor, e as partes que tinham humor, né? O Aham. texto brasileiro dá de mil.
dá de mil. Porque a gente É acha porque que texto americano tem não tem muito tem o humor, nosso né? jeitinho, né? Tem um Tem a nossa jeitinho, mas tem malemolência, tem a nossa tudo, tem uma brasilianidade. picardia, tem uma, tem uma picardia, tem uma brincadeira, tem Sim. um deboche que é da nossa língua, que é da língua portuguesa, que é desse jeito do brasileiro, entendeu? Uhum. Ô, Foi Gil, muito deixa eu bom. fazer umas perguntas que o povo está colocando. Primeiro, eu estou voltando, tá, pessoal? O Ricardo perguntou, Gil, a Cláudia Raia começou com você? A Ela Cláudia, começou em São Paulo um ano antes, não foi? ela começou em São Paulo. Foi Ela em estreou em São 83, Paulo. no Ela elenco estreou em São original. Paulo. É. Ela tinha Ah, 16 anos, né? Era um bibelô. Só tamanho, só tamanho. dá tamanho, né? Coisa mais. Alonso entrou aqui também, espero que esteja aqui ainda na fila. Um beijo, Alonso. Oh, Ah, um beijo grande, Alonso. Lindo. Júnior Lindo em Dalberto cena. mandando um sentimento. Pôs um trecho de música, um sentimento estranho. I Love Gil Costa, vi 200 vezes Chorus Line. Rita Viu. Ele deve. viu quase todos os espetáculos e Júnior Alberto é um diretor de teatro, é escritor. Ele é do Rio Grande do Norte, famoso no Brasil, tem muitos livros. Ele assistiu todos os espetáculos. Ele seguia Cláudia Raia e Chorus Line para todos os lugares. Ele é maravilhoso. A Rita Malô também acredito que ainda esteja aqui. A Totia disse que também viu lá fora em Nova York, também disse que chorou do começo ao Ela, fim. ela disse que ela não foi para Nova York. Oh, Não, onde que ela querida. viu? Então, que ela Tá falou mais assim, eu embaixo. também chorei do começo ao fim. Denise Pós, a sua professora, também chorou as 10 vezes que viu. Ah, o Júnior Dalberto diz que deve ter algum registro em vídeo, que é aquela coisa. A gente, quando estava fazendo o teste, estava falando sobre a memória, a lembrança, né? Como é difícil a nossa história a gente lembrar do nosso passado, né? Porque basicamente a gente não tem registro nenhum da Nenhum de montagem de nada, vocês. não tem. Assim, acho que a gente tem que agradecer muito as pessoas que são super fãs das montagens brasileiras, dos espetáculos, das peças, porque, por exemplo, eu, quando não estava em cena, assistia a todos os espetáculos, mas eu não tenho nenhum registro meu em cena, entendeu? Porque eu assistia a Aham. Carola, eu curtia a Carola Monticelli, eu assistia quando ela estava fazendo. E quando eu estava fazendo, eu não tinha uma máquina decente para gravar e pedir alguém para fazer, para registrar, entendeu? Então, assim, eu não Uhum. tenho. A minha participação no espetáculo, eu não tenho. Ó, Assim, o que, é que ah. eu vi de Cláudia Raia? E assim, Não, foi o Júnior disse que tem os registros dados de presente pela Cláudia Raia dos arquivos dela. Tem registro. tem A coisa. Tutia disse que tem um único vídeo em preto e branco do último dia no Rio. Eu A não Totia fiz. acabou de falar. No último dia foi o elenco de São Ah, Paulo que ah, fez tá. o espetáculo, né? E eu acho que eu fiz a parte de que não passava no teste. Né? O pessoal do Rio fez a parte que não passava no teste. Então, o elenco de São Paulo, com algumas modificações, fizeram a despedida do último dia no Rio de Janeiro. E é aquela coisa, né, Dio? A gente diz que aqui o Júnior disse que tem uma foto sua, do Rubinho e do Thales que deu para você. Até Eu tenho falando no foto, nome eu do tenho, não Thales. tenho vídeo. Foto eu Né? tenho. Até falando no nome do Thales Panchacon, para quem não se lembra, foi um excelente ator também, que fez É, parte da montagem. A gente da precisa montagem. lembrar A gente desses perdeu musicais, ele porque e a gente assim, tem que eu lembrar dos lembrei nossos no início, atores, né? lembrei muito no início, mas às vezes a gente lembrar das pessoas dói tanto saber que a gente perdeu, entendeu? Sim, Puruca, que fez também o sim. espetáculo como diretor, né? Então a gente sente muita falta e o tempo passa muito rápido, Rodrigo, né?
E passa muito rápido e a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar da nossa cultura, a gente tem que lembrar dos nossos artistas, a gente tem que lembrar da nossa história para que a gente possa entender onde a gente está no momento. Se a gente não lembra das pessoas do passado, a gente não consegue chegar em lugar nenhum no futuro. E eu acho que, assim, para todos nós, atores e artistas, a gente só tem que agradecer as pessoas que, como você, está fazendo um trabalho lindo de resgate da memória cultural de tudo que aconteceu no Brasil e da nossa memória também, né? Sim. Porque vocês citam momentos e coisas e detalhes que a gente também esquece, né? Tia Dil está com 65 anos, nem tudo a gente lembra. E vem cá, a gente tem que lembrar também que é aquela coisa, pelo que a gente estava falando, a gente viveu uma outra realidade, né? Tá. Vi o teatro inteiro te aplaudir de pé depois de você cantar a música da Morales. O Júnior falando. Essa era a surpresa que eu tinha para você. Tá. Então segura. Mas, não sei nem se eu vou lembrar, mas a gente não, você lembra que seja um trechinho. Mas era uma outra realidade que vocês viviam, né? O teatro musical desse tempo, da década de 80, eram teatros que tinham que ser adaptados para os musicais e vocês faziam 9 sessões semanais, né? Exato. E porque isso acontecia com o elenco do Rio, né? Porque quando nós entrávamos em cena, nós fazíamos a primeira sessão, né? E o elenco de São Paulo fazia a segunda sessão. Uhum. Então, e eu acho que nós chegamos a fazer uma sessão de manhã, uma sessão cedo, assim, mas normalmente nós tínhamos uma sessão, acho que 6 horas e a outra às 9, uma coisa assim. E, era uma outra... gente, o povo ia ao teatro, né? A gente tinha um público que vivia o teatro. Agora, para abrir de quinta a domingo já é difícil, né? Nós vivíamos experiências de você conhecer pessoas que eram da plateia, do público, mas que assistiam as peças 5, 10, 15 vezes, né? Você passava a conhecer aquela pessoa, a pessoa aí estava toda semana lá, né? E depois ali no Teatro Teresa Raquel, todo mundo descia, ia para o restaurante e ficava ali no barzinho, todo mundo ficava dentro daquele centro comercial, né? Uhum. Ou então ia para um restaurante italiano que nós costumávamos frequentar, e todo mundo se conhecia, era uma coisa muito louca, você conhecer gente da plateia que seguia o espetáculo, entendeu? E as pessoas sabiam mais da nossa vida do que a gente. Muito bom isso. A gente não tem como viver isso mais. Olha, falando aqui, Brasília, Move, CH, pena que isso nunca chegava para as pessoas mais carentes, né? Infelizmente, sim. Às vezes a cultura, ainda mais de musical, né? Um pouco mais para uma classe de poder aquisitivo um pouco mais alto. Teve que fazer a carreira musical em Barcelona para conseguir sair fora do Brasil com espetáculos brasileiros, né? Infelizmente, também faz parte da nossa realidade, a gente sabe, né, dos problemas que a gente tem com a cultura, né, que a gente não tem ministro, não tem nada, mas isso é outro papo, a gente tá para falar... Exato, né, da situação triste, né, que envolve a cultura no Brasil, infelizmente. Mas eu concordo com isso, eu acho que sim, precisam se ter musicais de teatro para as pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Pessoas que não podem pagar um ingresso de R$150, R$200, entendeu? Para ir ao teatro. Não dá. Nós tínhamos antigamente tinha uma coisa de um ticket que as pessoas ganhavam ou compravam mais barato, saía no jornal, tinha umas promoções, né, que ajudavam as pessoas a irem ao teatro, né? Gil, a gente já está chegando no tempo. Se você quiser fazer a surpresa para a gente, brindar o pessoal que está assistindo, só lembrando, essa live vai estar salva. A gente já teve uma live às 3 da tarde com Eduardo Martini, que mandou um beijão para você.
Então, Amanhã, meu amado, querido amigo. deixa eu passar a agenda de amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 14, às 17 horas, a gente tem o papo com a Rita Malô e às 19 horas com a Nádia Nardini também falando, dando, né, as contribuições sobre a montagem de Chorus Line aqui no Brasil. Só Gil, tem que agradecer por esse espetáculo, né? Porque a partir desse espetáculo ele abriu muitas portas de profissionais para mim, especialmente, para fazer outros musicais, né? Eu acho que o Chorus Line foi tipo assim um atestado, né? Que outros diretores ela fez Chorus Line, as pessoas viam o seu currículo e o Chorus Line estava lá no seu currículo. Então, ok, então ela pode fazer aqui uma audição para um outro musical, enfim. Então, eu só tenho que agradecer pela oportunidade que esse espetáculo me deu, essa porta que foi aberta para mim, e todos esses amigos, esses bailarinos, esses atores, esses artistas que participaram desse espetáculo, porque eles participaram de outros espetáculos, produziram outros espetáculos, e eu pude participar de outros espetáculos. Cláudia Raia é um exemplo disso, né? Foi produtora de outros espetáculos que eu pude estar presente. Então, foi um presente de Chorus Line. Antes da gente acabar, antes de você fazer a surpresa, nem preciso perguntar, mas vou perguntar. Com certeza merece uma nova montagem, né? Ainda mais para a gente comemorar pelo menos os 40 anos do espetáculo, né? Merece. Eu sei, Márcia Albuquerque, ela fez o Chorus Line, ela montou no teatro, montou com os alunos dela e fez um trabalho lindo. Eu acho que mais alguém montou, eu vi outra montagem de escola de teatro, acho que em São Paulo A também Maísa também fizeram, e montou, a Maísa montou aqui em escola, São não Paulo. o espetáculo total. Mas acho que a Márcia fez até com figurino. Tá? Então, Márcia, Rita, Então tá bom. Martine, Nádia, vamos juntos, todos? Vamos tentar? Eu vou Vamos tentar. lá. Se eu não lembrar, vocês vão juntos. Cadê o som? Tá ouvindo? Tá ouvindo perfeito. Rita Melô. Beijo, Rita. Márcia. Fim do dia, Deus, ao pranto e ao sorriso. Boa sorte a mim e a ti. E eu não vou negar que fiz por amor, que fiz por amor. Vê, não choro mais, presente que nos demos, por jamais temer viver. Que fiz por amor, que fiz por amor. Não, sei que não tem fim. Eu só vou viver isso que lembramos. Fim
me aponta um outro dia, mais um outro dia. Eu fiz o que quis fazer. Não esquecer, nem lembrar que fiz por amor. Por aí, for love. What I did for love. Ai, que não tem fim. Eu só vou viver isso que lembramos. Fim de um dia, adeus. Me apontem um outro dia. Eu fiz Não, meu Deus, o que travou. quis fazer. Não esquecer, nem lembrar que fiz Viu? por amor. What I did Ah, não. for Gilson, tá love. aí. What I did for Ai, meu Deus. love. Um beijo para vocês. Eu fiz por amor e vocês também fizeram. Muito obrigada. Ai, acho que o pessoal bateu tanto esse coraçãozinho aí do lado que para mim travou, mas Nossa Senhora ficou. Ai, que coisa linda. Pessoal, é por isso que a gente faz essas lives, é sentimento, é troca de sentimento, são atores que merecem ser lembrados, merecem estar no palco, merecem estar trabalhando, televisão, qualquer lugar, em todo lugar a gente precisa reverenciar. Gil, muito obrigado. Foi lindo. Para o pessoal que não sabe, essa daí é a música, uma das músicas finais do musical. Fala um pouquinho da música. Eu acho assim, essa música representa para todos aqueles personagens e para a gente também, né, como Sim. artista, que assim, independente de todos os momentos, né, difíceis que cada um teve que enfrentar para estar na linha do coro, né, que não foi fácil para nenhum deles, não foi fácil para mim, não foi fácil para Diana Morales, né? Então, tudo que eles fizeram com a alma. Eles colocaram a alma, o amor deles pela dança, pela arte de estar no palco, pela oportunidade de estar ali todos juntos mesmo, né? Que eles, tanto que se dança de braço grudado, né? Tipo, todos por um, né? Então, eles deram a alma por isso. E ela deu a alma dela, Diana Morales, esse personagem, para poder estar no palco. Ela teve que provar que ela podia fazer, né? E ela conseguiu. O professor dizia que não, que ela não ia conseguir, que ela não era boa atriz, que ela não era boa cantora, que ela não era boa nada. E ela provou que podia. Então, assim, cada um deles provaram que eles podiam e eles mereciam estar ali. E acho que a mensagem da música é essa. Quando a gente faz com amor, tudo vale a pena. Com certeza. E eu aqui, ó, Pessoal, toda borrada, chorando. nem Que fale. saudade.
Ah, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos. Lembrando que amanhã a gente tem mais 2 lives, na quinta-feira também, sexta também, sábado. Vejam, acompanhem as nossas postagens, as nossas agendas. Façam suas perguntas. O que vocês quiserem saber, né? Uma parte do elenco original da nossa única montagem aqui no Brasil vai estar aqui para compartilhar, né? Esse amor à arte, que é o Que que lindo. que é o que está no coração deles e que é o que eles passam para a gente, né? Gil, de Vivo, novo, tá vivo. muito obrigado. Ai, foi Um beijo, maravilhoso Márcia, conversar com Totia. você. Um beijo, Rodrigo. Obrigada por esse convite. Eu fico muito honrada, muito lisonjeada pelo seu carinho, pelo seu colo, né? Isso é dar o colo, né, para o artista, né? E isso é maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Pessoal, entrem na página da Dil, Dilzinha Costa Oficial, está em todas as nossas postagens que a gente coloca dela. Então, acompanhem que lá a Dil vai ter live no dia 19 de julho, né? Dia 19 de julho ia ter E vai ter um chama show dos Saudades de dois Você. horários. Saudades de Vai, Você. Aqui saudade de você. no Instagram e no Facebook, no dia do próximo domingo, às Então 19 não e às percam 20h10. horário daqui de Horário Brasília, do tá? Porque Brasil. tem o horário de Chicago também para o povo que mora lá. Mas acompanhem, a gente vai deixar o link para o Instagram dela. E obrigado por terem assistido. E amanhã a gente se encontra com mais 2 lives falando sobre a montagem brasileira de Chorus Line. Gil, um beijo no seu coração. Um beijo no Muito seu obrigado. coração. Fiquem com Deus. Obrigado, você também, meu amor. Tchau, gente.